Meditação de Feliz Sábado. Locução e redação Ricardo de Paula. Hoje com o tema Danilo Cavalcante, o original. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. João 19, versículo 38. Danilo Cavalcante, nascido em 1989 na cidade Estreito, no estado do Maranhão, se tornou conhecido mundialmente nesses últimos dias. E, ao meu ver, se trata de um retrato do que podemos chamar de, abre aspas, pessoas originais, fecha aspas, além das fronteiras e circunstâncias. No ano de 2016, o maranhense mudou-se para Figueirópolis, no Tocantins. E já no ano de 2017, em 5 de novembro, motivado por uma suposta batida de carro, Danilo Cavalcante assassina o amigo Walter Reis com 6 tiros em uma lanchonete a sangue frio. Em janeiro de 2018, Danilo Cavalcante foge para os Estados Unidos e no mês de abril deste mesmo ano, começou a se relacionar com Débora Evangelista Brandão, também brasileira. Porém, o relacionamento conturbado chegou ao fim por iniciativa de Débora no ano de 2020, começando desde então um longo histórico de ameaças. No dia 19 de abril de 2021, Danilo Cavalcante assassina Débora com 38 facadas na frente dos 2 filhos dela, que nesta data estavam com 4 e 7 anos. Danilo é preso logo em seguida, porém seu julgamento só veio a ocorrer em meados do mês de agosto deste ano de 2023, onde o mesmo recebeu a condenação à prisão perpétua pelo feminicídio cruel de sua ex-namorada. Porém, 15 dias após sua condenação, ele escala uma parede cinematograficamente e foge da prisão da Pensilvânia, nos Estados Unidos, tornando por 14 dias um dos homens mais procurados do mundo. Danilo Cavalcante, um homem original, além das fronteiras e circunstâncias. A covardia e ousadia nunca deixou de habitar seu coração até então. Eu posso imaginar que talvez, quem sabe, esse jovem assassino já tentou se convencer e convencer também outras pessoas de que ele é gente boa, confiável, amável. Porém, quando a noite cai e as portas das oportunidades se escancaram, o seu lado covarde fala mais alto e ele age com frieza e de forma calculista, soluciona os seus desafetos, da forma como reza a sua cartilha da covardia. A Bíblia conta a história de vários Josés. Os mais conhecidos talvez sejam José do Egito, José, esposo de Maria, mãe de Jesus. Mas hoje quero falar de outro José, um homem que veio da cidade da Judéia chamada Arimateia. José era um grande senador, um homem rico, membro do Sinédrio, o colégio dos mais altos magistrados do povo judeu e que formava a suprema magistratura judaica. Por muitos anos, esse José de Arimateia se escondeu e ocultou do mundo à sua volta a sua admiração e respeito pelo maior líder que este mundo já conheceu, chamado de, abre aspas, Jesus de Nazaré, fecha aspas. E como bem descreve as entrelinhas do versículo de hoje, ele não era apenas um admirador, mas um seguidor, um discípulo, ou seja, era alguém que de fato, verdadeiramente havia entregado seu coração aos desígnios do Mestre Jesus, mas que por medo dos judeus, os seus compatriotas, ele vivia uma imagem revestida de falsidade, para saciar o seu medo de ser destituído do Senado e do Sinédrio. Porém, quando a tarde caiu e as portas da oportunidade se escancararam, o seu lado discípulo falou mais alto, e ele rompeu a capa da falsidade e demonstrou em ações quem originalmente ele era durante todos esses anos, depois de conhecer o Evangelho de Cristo, rogando a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz para sepultá-lo. E tão grande era a sua moral,
na sociedade daqueles dias que Pilatos então o permitiu. Nosso lado original, mais conhecido como caráter, é uma espinha dorsal, difícil de ser alterada. Nos momentos em que as portas das oportunidades se abrem, é o caráter que sempre falará mais alto e potencializará nossas decisões, sejam elas para o bem ou para o mal. É nesse momento que nos tornamos assassinos ou salvadores da pátria. O caráter nos define em ações ao longo de nossas vidas. Para sermos pessoas melhores, precisamos pedir a Deus que mude nosso caráter. E como bem descreve a psicologia, o caráter é o maior componente de nossa personalidade, ou seja, são traços morais de personalidade. Se Deus tiver a liberdade de mudar nosso caráter, automaticamente mudará a nossa personalidade, mudará a nossa história. Quando analisamos o caso de Danilo Cavalcante, podemos chegar à conclusão que somente uma intervenção divina em seu caráter pode mudar sua personalidade. Acredite, tal como carece Danilo Cavalcante dessa transformação, assim também carece desse milagre eu e você, carentes de um Deus que muda histórias. Pense nisso e feliz sábado.